Nós estamos hoje aqui nessa noite juntos, e eu acredito que todas as vezes que nós estamos juntos, nós somos abençoados por Deus. E quando nós estamos diante da palavra de Deus. E nessa noite nós temos no capítulo 6, e versículo 25 até o versículo 34, uma mensagem muito maravilhosa do Senhor para as nossas vidas. Nós que estamos vivendo tempos tão sobrecarregados, nossas vidas tão sobrecarregadas de afazeres, de preocupações, nós estamos sendo tão cobrados pelas pessoas, pelos patrões, né? A sociedade nos cobra a nós vivermos uma vida de acordo com o que o mundo tem proposto, e nós muitas vezes estamos às vezes sem perceber, entrando nesse ritmo do mundo. E nós temos que tomar cuidado, meus amados irmãos, observando a palavra de Deus e vendo o que Jesus, Ele quer ensinar para as nossas vidas. E isso é no cotidiano, em nosso cotidiano. Muitas vezes nós podemos estar deixando de viver o que Jesus nos ensinou, e quando nós deixamos de viver o que Jesus nos ensina, certamente nós vamos padecer. Quando nós deixamos de atentar, observar a palavra, quando nós deixamos de buscar a palavra de Deus para as nossas vidas, principalmente no ensinamento que Jesus tem para a sua igreja, com certeza nós vamos ser prejudicados, não vamos ter uma vida de paz quanto nós deveríamos ter, porque muitas vezes nós temos seguido num ritmo ao qual Jesus não preparou para nós. Amém? E nesse interessante que a palavra de Deus é muito atual. Jesus, mesmo estando aqui com um povo primitivo, quase 2000 anos atrás, mas no tocante ao íntimo de cada homem, o Senhor é especialista, Ele sabe quais são os nossos pontos fracos, mais do que nós mesmos, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele deu a capacidade para nós examinarmos a nós mesmos. Então, quando nós examinamos nós mesmos à luz da palavra, nós temos o entendimento e a noção de como vai a nossa vida. Só que o Senhor Jesus, Ele nos conhece, porque Ele fez as nossas vidas e nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe dos nossos limites mais do que nós nos conhecemos. E por mais que cada um que está aqui nessa noite tenha uma estrutura física diferente um dos outros, fisicamente falando, nós temos uma estrutura diferente uns dos outros. Aqui talvez nessa noite tenha pessoas mais fortes fisicamente, outras pessoas são um pouco mais fracas fisicamente. Tem pessoas que têm uma memória muito boa, outras pessoas têm a memória não tão boa. Tem pessoas que têm uma capacidade de certo nível no seu corpo alto, outras não. Então o Senhor, mesmo conhecendo Ele conhecendo as nossas limitações, mas no tocante aos pontos principais de nossa vida, o Senhor Jesus, Ele traz palavras que são maravilhosas para nós, em todas as ocasiões, em todos os tempos. Se nós colocarmos elas em práticas, nós vamos viver uma vida bem melhor aqui, servir a Deus de uma forma tremenda. Muitas vezes nós nos estamos preocupando em buscando coisas na frente de outras. Mas, meus amados, se nós meditarmos nesse ensinamento de Jesus, quando Ele no versículo 25, Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansioso por vossa vida. A ansiedade, meu amado, Jesus está tratando de algo tão crucial nas nossas vidas. Lá 2000 anos atrás, quando Jesus estava ensinando a igreja, Ele não estava trazendo só a igreja
para aquele momento, uma palavra para aquele momento, mas ele estava trazendo uma palavra agora que iria perpetuar até a sua vinda, a sua segunda vinda. E que iria servir tanto para aqueles irmãos daquela época, como para nós nos dias de hoje. Como eu comecei falando, nós temos sido muito cobrados, e nós às vezes entramos nesse ritmo de cobrança, e nós às vezes passamos a cobrar muito de nós mesmos, ou seja, além do que Deus propôs para o nosso coração. Nós às vezes somos tão exigentes, que nós passamos até da própria palavra, e começamos a exigir de nós coisas que nós em si mesmos não podemos nem cumprir de uma forma mesmo física, humana e natural. Nós sabemos que a nossa vida, meu amado irmão, ela se compõe de corpo, alma e espírito. E nós sabemos que tanto no corpo, como na alma e como no espírito, existem impurezas, que tem que ser tratada, que tem que ser purificada, que tem que ser trabalhada. Muitas vezes nós estamos em um patamar, um ponto de nossa vida que nós achamos que está tudo bem, está tudo ótimo, o Senhor está se agradando de nós de toda maneira, e muitas vezes nós estamos no ritmo indo muito mais além do que o Deus queria que nós fôssemos. E isso fala de ansiedade. A ansiedade, ela pode realmente prejudicar muito e profundamente a nossa vida de fé na presença de Deus. A ansiedade é algo que pode nos levar para distante da vontade do Senhor. A ansiedade, ela nos precipita, ela pode precipitar as nossas vidas, a tomar atitudes, a fazer coisas que venham a descer o próprio Deus, e pela ansiedade nós podemos tomar até o próprio lugar de Deus na nossa vida. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós sabemos que a vida que nós vivemos não é mais nossa, mas a nossa vida agora é do Senhor, e Ele, como Senhor de nossas vidas, meus amados irmãos, é Ele quem dirige, é Ele quem nos leva, que deve levar, é Ele quem nos mostra, é Ele que nos conduz, é Ele que tem o tempo determinado para todas as coisas em nossas vidas. Mas às vezes, no tocante às coisas mais simples, nós estamos falhando, porque nós não temos observado na palavra de Deus. E Jesus está falando aqui, porque não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto a vez de comer, ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Às vezes para nós são coisas que não têm tanto valor, mas eu acredito que, meus amados irmãos, quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, ela quer nos mostrar algo maior, para que nós venhamos nos desprender e desenvolver a nossa fé, a nossa salvação, para que nós possamos estar na presença do Senhor, obedecendo a Ele e gozando do descanso que Ele tem para as nossas almas. Nós sabemos que, meus amados irmãos, o projeto que o Senhor tem para a nossa vida é perfeito. E Jesus, Ele traz uma palavra, meu amado irmão, que aparentemente parece que não, essas coisas não nos atrapalham. Mas o que eu vejo hoje é que a igreja do Senhor tem parado mais nas coisas mais simples, nas coisas mais naturais, é que tem atrapalhado a caminhada do povo de Deus. Nós muitas vezes estamos lutando, trabalhando por coisas, e se esforçando e dando a nossa vida por coisas que o Senhor falou em sua palavra, que se nós obedecêssemos ou buscasse em primeiro lugar outra coisa, nós vinha para nossas mãos de uma forma tão natural, porque o próprio Senhor, Ele prova o seu amor, mostrando a própria natureza para as nossas vidas. Quando nós estamos preocupados com o que nós havemos de vestir, isso aqui fala de coisas naturais, terrenas e seculares. Qual tem sido as nossas buscas nos dias de hoje?
Qual tem sido o empenho que eu tenho dado? Para que é que tem servido a minha vida hoje? O que é que eu tenho me empenhado em buscar hoje? O que é que eu tenho me empenhado? Por que é que eu tenho orado? Por que é que eu tenho buscado? Eu tenho buscado o que para a minha vida? Jesus, meus amados irmãos, Ele está ensinando aqui algo tão simples, de uma forma tão simples, uma coisa tão simples, de uma forma tão simples, mas algo que vai fazer muito significado em nossa vida, esta palavra. Porque quando Jesus está falando aqui, meus amados irmãos, que nós não devemos estar ansiosos com o que havemos de comer, ou com o que havemos de beber, ou com o que havemos de vestir, Ele está falando de coisas naturais. Mas lá na frente Ele vai mostrar o que nós devemos buscar verdadeiramente para a nossa vida. O que nós precisamos buscar em primeiro lugar e verdadeiramente para a nossa vida. Nós às vezes temos por desculpas de estarmos buscando e estarmos misturando essa busca com a oração e fazendo a coisa certa, e achamos que estamos fazendo a coisa certa porque estamos usando a palavra, usando a oração, usando os artifícios ou as armas da Bíblia para buscar as coisas naturais. Mas, meus amados irmãos, no versículo 33 do capítulo 6, Jesus ele mostra o que nós devemos buscar. Ele mostra o que nós devemos almejar. Ele mostra o que nós verdadeiramente precisamos priorizar na nossa vida. Muitas vezes nós temos priorizado coisas que não é para ser priorizadas. E são coisas que a nossa vida não depende delas. A nossa vida não depende delas. Nós precisamos dessas coisas, mas a nossa vida não depende delas. No mesmo versículo 1 diz: não é a vida mais do que o alimento? A nossa vida, a sua vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então, nós mesmo em si, sem todas as coisas, sem tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos cuidado mais de nós, do que o que nós temos priorizado nos dias de hoje. Versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, e o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Meu amado, nós muitas vezes temos nos empenhado, nos esforçado para alcançar coisas que o Senhor teria como frutos e consequências se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, no capítulo 14 de Romanos, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, gozo, porque, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é nada disso que muitas vezes nós achamos que, às vezes nós buscamos uma casa boa, uma casa confortável. A nossa paz, a nossa alegria, ela não depende de uma casa bem confortável, uma roupa de marca. Nossa alegria, a nossa paz não está numa roupa de marca. Mas, irmão, o que vai proporcionar a paz, o gozo e a alegria em nossas vidas é a presença do Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus na nossa vida. Eu vejo um Paulo, meu amado irmão, lá em Filipenses, ver se eu consigo até encontrar, quando disse assim: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que é que ele diz? Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Isso significa que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, por mais que
nós não tenhamos onde morar, por mais que nós não tenhamos uma boa roupa para vestir, ou um calçado bom para vestir, por mais que nós não tenhamos uma mesa farta, porque pode até Deus está suprindo tudo isso para nossas vidas, mas pode acontecer na caminhada de chegar o dia de faltar o que você vai ter na sua mesa, pode chegar o dia de você não ter o que você vestir, o que você quer vestir, pode chegar o dia de você não ter onde morar. Mas, meu amado irmão, quero dizer, se nós tivermos o reino de Deus em nossas vidas, nada disso vai fazer falta para nós, porque quem preenche as nossas vidas, quem satisfaz as nossas vidas, é a presença do Espírito Santo de Deus, é a presença do próprio Deus. E Paulo disse: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Tanto eu aprendi a ser honrado, como eu aprendi a ser humilhado. Tanto está em fartura como escassez. Tanto você está tendo tudo ou faltando tudo. Para ele era a mesma coisa. Ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Quem dá essa capacitação para nós vivermos uma vida dessa, na presença de Deus, meu amado irmão, não é os recursos financeiros, não é o estudo humano, que vai levar você para uma faculdade e vai graduar você. Isso tudo tem o seu lugar, tem sua importância, tem o seu valor. Mas o que vai fazer você viver uma vida de gozo, de alegria e de paz na presença de Deus, não se engane que vai ser isso, porque não vai. Essas coisas podem trazer um momento de alegria, sabe? Essas coisas podem trazer um momento de felicidade e até pode trazer a ruína de um cristão. Você sabia disso? E às vezes, quando nós alcançamos tudo até que nós queremos aqui na terra, nós podemos trazer até com isso a nossa ruína, porque muitas vezes esquecemos tanto e esquecemos de Deus. Esquecemos de Deus, do principal. Esquecemos do principal. Então, Jesus, ele se preocupa. Quando eu digo se preocupa, Jesus não se preocupa. Eu gosto de reverter essa palavra. Ele cuida. Ele tem um cuidado com a gente tão tremendo e tão maravilhoso de mostrar a sua vontade. A cada dia parece que nós precisamos ser renovados, por mais que eu sei que hoje nós tenhamos aspirado coisas maiores, ou talvez desejado mensagens mais profundas, ou pregações mais eloquentes, que vai trazer mais esmiuçadamente uma palavra talvez satisfaça mais a nossa alma. Mas quando nós abrimos o Evangelho e que vemos Jesus tratando de coisas tão simples, de formas tão simples e tão importantes, eu quero dizer que isso tem um grande valor para a nossa vida. É um grande valor para a nossa vida, porque as epístolas, as cartas, todos os livros depois do Evangelho são derivados do ensinamento de Jesus. Eles aprenderam com Jesus, e eles vão só apenas confirmar o que Jesus ensinou no Evangelho. Mas como é que nós vamos, meus amados irmãos, largar essa ansiedade? Como é que eu vou deixar que isso não tome conta de mim? Meu amado, muitas vezes nós temos adquirido senhores e senhores para a nossa vida aqui nessa terra, e esses senhores têm nos afastado do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer reinar em nossa vida. O Senhor, Ele quer que nós estejamos à disposição, que, como Paulo disse, olha, eu não mais vivo. Não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Sabe, quando Ele fala isso, Ele não fazia mais o que queria. Ele não só, sabe, Deus, Ele queria ir para um canto, às vezes o Espírito Santo dizia para Ele, para lá não. Muitas vezes a gente só vai para onde a gente quer. Você já prestou atenção? Às vezes nós mesmos
temos essa impetulância de não entender, não sermos sensíveis à direção do Espírito Santo de Deus. Eu vinha ontem com um pecador, que eu digo como igual a mim, não porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas eu vinha com uma pessoa que nem crente era. Nós tivemos um contratempo na caminhada, ele parou, ele sabe o que ele disse para mim? O que eu digo, mas eu não quis achar bom, porque teve um contratempo, Aí ele disse, isso é plano de Deus. Deus está dando livramento para nós. Você já prestou atenção que tem horas na sua vida que você faz tudo que você quer? Olha, eu vou tal hora ali, e você vai. Eu vou fazer isso aqui, eu vou pintar essa cor, você pinta. Eu vou comprar isso, você vai e compra. Mas muitas vezes nós não temos mais pedido a direção de Deus. Senhor, o que é que tu queres? Você quer que eu compre isso aqui? O Senhor quer que eu saia daqui? O Senhor quer que eu vá para lá? O reino de Deus, meus amados irmãos, é o próprio Deus operando, vivendo dentro de nós, no nosso meio. Porque Ele é quem vai trazer paz, gozo e justiça, alegria no Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo, quando nós estamos em obediência à palavra, vivendo esse ensinamento de Jesus, pode correr a 100 quilômetros no mundo, mas se você está no tempo de Deus, podem falar de você o que quiser falar. Isso não está mandando você ser lerdo e lento, não. Está dizendo assim, siga no tempo de Deus, faça segundo a vontade de Deus. Se você está andando segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, o mundo pode estar a 100 por hora, você pode estar 1 por hora. Mas eu quero dizer para você que você está agradando a Deus. Quando você começa a agradar a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo que Ele fez habitar na gente, Ele se alegra, Ele alegra o nosso coração. Sabe? O que é você? Por isso que muitos cristãos hoje, até meu Deus, mais eu senti a alegria do Espírito Santo de Deus na minha vida. Quem é crente sabe o que é aquela alegria. Não estou falando de uma emoção do Espírito, de um momento de fervor de pregação. Eu estou falando daquela alegria que toma você, que você sabe como toma a sua vida, e que você começa a se alegrar no seu íntimo, e você começa a gozar da presença de Deus na sua vida, e você sente Deus confirmando a sua vida na presença dEle. Muitas vezes nós estamos perdendo isso, e a gente diz assim, meu Deus, nunca mais senti. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo tudo do jeito que a gente quer fazer. Às vezes está faltando essa questão de nós ouvirmos aqui, não se preocupe não, com essas coisas daqui terrenas, essas coisas aqui são terrenas, passageiras. Aí quando nós deixamos de estar assim como o Senhor quer que estejamos na presença dEle, você sabe que o Espírito Santo, Ele tanto se alegra como Ele geme, chora dentro de nós. Sabe quando você fica triste, às vezes, é o próprio Espírito Santo de Deus, que Ele está gemendo com gemidos inexprimíveis, triste. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. O Espírito Santo de Deus, meu amado irmão, o maior dado, o maior presente de Deus para a nossa vida. E a Bíblia diz que os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Mas os que são da carne só se inclinam para as coisas da carne. E nós, quando não nos inclinamos para a palavra, o ensinamento da palavra, aí nós tornamos muitas coisas senhores de nossa vida. Nós mesmos, às vezes, só fazemos o que queremos. Deus não está mais reinando. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, nos preocupar em buscar, em primeiro lugar em nossa vida, o reino de Deus e a sua justiça. Certo, irmãos? Você está buscando algo para você nessa noite. Você não se preocupe com o que você ainda não alcançou. Às vezes você até está frustrado. Às vezes eu me frustro porque eu não alcancei algo. Sabe por quê? Às vezes Deus nem quer que você alcance. Não é o caminho que Deus tem para a sua vida. Ou talvez não é o tempo certo.
Então, quando nós esperamos no Senhor, buscamos as coisas certas em primeiro lugar, aí as demais coisas acontecem em nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não vamos mais andar segundo a nossa vontade, nem segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade dos pensamentos da gente, nem segundo a vontade desse mundo, mas nós vamos andar segundo a vontade de Deus. Sabe o que é que Deus olhar um servo dele e dizer: esse é um homem segundo o meu coração, essa é uma mulher segundo o meu coração. Por quê? Porque ele se preocupou em buscar em primeiro lugar o Espírito Santo de Deus, o reino de Deus, a minha vontade para a vida dele. Que nós possamos nos libertar, que nós possamos sair dessa prisão, porque aqui nós somos só peregrinos e forasteiros. Por mais que muitas vezes nós estamos tão distantes da vontade de Deus, mas que nós possamos voltar e procurar, como diz no capítulo 3 de Colossenses: portanto, se ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto. Buscai as coisas que são do alto, não as coisas que são aqui da terra. Amém? Porque isso o Senhor dá. Está vendo os lírios do campo? Sabe o que ele diz? Nem Salomão, irmão, em toda a sua glória se vestiu como eles. Porventura vós não valeis mais do que os lírios do campo? As aves do céu não colhem, não plantam, não fazem, mas Deus não deixa faltar o alimento para elas. E por que nós estamos preocupados com essas coisas? Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.